Sempre que você tem uma série de Fourier, você pode olhar e ver séries numéricas que decorrem da série que você acabou de escrever. Essa não sei se eu já mostrei ou não. Se você fizer essa série calculada em zero, dá zero, porque a função vale zero, lembra da parábola que ela vale zero no zero? Então S de zero dá zero. Quer dizer que π ao quadrado sobre 6 tem que ser igual, mudei esse de lado, né? Porque põe zero, tudo dá zero. Então isso tem que dar zero quando põe o x igual a zero. Cosseno de zero sobre k ao quadrado. Eu escrevi aqui k, mas se eu escrever k aqui, tem que ser k desse lado, né? Tem que ser coerente. A mesma variável aqui e aqui. Sou distraído, né, gente? K, K. A soma dos inversos dos quadrados, dos naturais, da π ao quadrado sobre 6. Tenho duas coisas adicionais para falar de série de Fourier para vocês. Eu vou deixar o item B para vocês verificarem. Tenho duas coisas adicionais. Uma coisa chama-se identidade de Parseval. A identidade de Parseval dá uma igualdade entre a integral da f e os coeficientes da série de Fourier. A pergunta que fica aqui é se é possível, né, pergunta assim, não, pergunta é uma igualdade. 1 sobre π, a integral de menos π a π da f ao quadrado, é o a0 ao quadrado sobre 2, mais uma soma dos coeficientes da série também ao quadrado. Uma identidade, alguém poderia achar estranho que essa identidade fosse verdadeira. Posso dar uma ideia do porquê que ela é verdade, mas uma ideia bem, assim, sem aprofundar muito a demonstração. Uma ideia intuitiva. Vou escrever a f duas vezes. F quadrado, né? Então, eu vou escrever a f duas vezes. A f não começa com a0 sobre 2? Depois ela não tem um termo que é a1 cosseno de x? Depois ela tem a1 cosseno de x? E assim vai? E aqui depois a série continua? Fazer f quadrado é fazer a multiplicação de todos os termos por todos os termos. Então imagina que você começou a fazer a multiplicação de todos os termos por todos os termos. Imagina que você integra o que deu de menos π a π e depois divide por π. Vamos pegar os primeiros termos?
Qual é o primeiro dos todos os primeiros? A 0 sobre 2 vezes a 0 sobre 2. Isso dá a 0 ao quadrado sobre 4. Mas se eu pegar a 0 ao quadrado sobre 4, da integrar de menos π a π, isso vai dar a 0 ao quadrado sobre 4 vezes 2π. Aí cancela esse 2 com esse 4, fica 0 ao quadrado π sobre 2. E se depois de tudo ainda eu dividir por π, fica exatamente a 0 ao quadrado sobre 2. Vai ter um termo aqui que é A1 cosseno vezes A1 cosseno. A1 ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. Integral de cosseno ao quadrado de menos π a π. Que dá π, divide pelo π, sobra o A1 ao quadrado. Vai ter um monte de integrais que vão dar zero. O A0 vezes o cosseno, a integral de menos π a π dá zero. E se você fizer essa conta toda e jogar um pouco de rigor para cima disso que eu estou falando, você consegue mostrar que se você faz o cálculo de f ao quadrado, integra de menos π a π, divide por π, o que sobram são esses termos. Essa fórmula, embora nós estejamos no primeiro curso, não estamos aprofundando o nosso estudo de séries de Fourier, ela tem uma importância grande, ela fornece instrumentos para trabalhar com séries de Fourier. Para nós, o que ela vai fornecer são certas igualdades simples que a gente obtém fazendo contas com as nossas séries de Fourier. Para nós, a utilidade dela vai ser permitir algumas contas não muito complicadas. Um exemplo interessante é que a série de Fourier de x ao quadrado. Ótimo. Então, não vamos ter que refazer as contas, vamos pegar essa daqui. Então, nós já fizemos essa conta, a série de Fourier da função x ao quadrado, e eu trabalhei no intervalo de menos π a π. Então, essa é uma conta já feita, em que a gente tem o A0 igual a π ao quadrado dois π ao quadrado sobre 9 e os ANs iguais a menos 1 elevado a n, 4n quadrado. Essa é uma conta feita anteriormente.
que eu estou escrevendo π ao quadrado sobre 9? Está certo esse π ao quadrado sobre 9? A integral é de menos π a π da função f, x quadrado, é x à terceira sobre 3. Não é π ao quadrado sobre 3, não? Sobre 3, não é? Sobre 3. Eu não sei porque eu escrevi 9 aqui, é 3. Não, acho que é... O A0, estou refazendo a conta aqui, é π ao quadrado sobre 3. E aqui é π ao quadrado sobre 6. Agora está certo? Agora está certo a conta? É π ao quadrado sobre 3. E na fórmula é π ao quadrado sobre 6. Agora está certo. Tudo bem, turma? Agora corrigir os números aqui na lousa. Bom, o que a identidade de Parseval vai estabelecer? Ela vai estabelecer uma igualdade entre aqueles termos. Então, se eu pegar 1 sobre π, integral de menos π a π da função f de x ao quadrado. Então, eu vou ter 1 sobre π, integral de menos π a mais π, de x à quarta dx. Vamos fazer uma coisa, quando a gente tem dúvidas de memória ou de anotações, a gente faz a conta de novo. Vamos resolver isso de uma vez por todas? Nós estamos em dúvida sobre o valor do A0. O valor do A0 é isso aqui, olha. Vamos tirar a dúvida de uma vez por todas. O A0 é isso aqui, não é? Certo? Não é essa que é a definição de A0 na série de Fourier? Ao invés de ficar tentar lembrando, vamos fazer a conta. Integral de menos π a π de x ao quadrado dx. 1 sobre π, primitiva, x ao cubo sobre 3 de menos π a π, que é igual 1 sobre π, π ao cubo sobre 3, menos do extremo inferior, menos da função que é menos π ao cubo, fica menos, vai ter mais, π ao cubo sobre 3. Isso dá igual 2π ao cubo mais π ao cubo, 3 e um π no denominador. Cancela um π, o A0 é 2π sobre 3 ao quadrado. Então, na fórmula, o A0 é 2π ao quadrado sobre 3 e na fórmula começa com π ao quadrado sobre 3, porque divide por 2. Agora não tem mais nenhuma dúvida. Quando está com dúvida, faz a conta direito até o fim, né? Sem preguiça. Bom, 1 sobre π integral de x à quarta dx. 1 sobre π, x à quinta, sobre 5, de menos π a π. Isso dá 1 sobre π, π a quinta sobre 5, menos do extremo inferior, menos do menos π a quinta, mais π a quinta sobre 5. Então, isso dá 2 π a quinta sobre 5, dividido por π, 2π a quarta sobre 5. Então, isso é o valor de 1 sobre π integral de f quadrado. Então, o que isso aqui está dizendo é que 2π a quinta sobre 5 é igual a 0 ao quadrado sobre 2. O A0 é 4π a quarta aqui é 2π quadrado, 2π a quarta. 4π a quarta
sobre 9, isso é o A0 ao quadrado, 4π² sobre 9, dividido por 2, é igual, mais, soma, para n de 1 a infinito, a n ao quadrado, menos 1 elevado a n, 4 sobre n ao quadrado. Tudo isso ao quadrado. E os bn são zero. Ou seja, 2π² sobre 5, isso aqui dá 4π² sobre 9 dividido por 2, dá 2π² sobre 9, que eu passo para o lado de lá do sinal de igual. Menos 2π² sobre 9, igual soma, para n de 1 a infinito, menos 1 elevado a n ao quadrado dá sempre mais 1, 4 ao quadrado dá 16, e n é a quarta. Isso aqui dá 45, que é o MMC de 5 e 4, 5 e 9. 45 por 5 dá 9, dá 18π². Menos 45 por 9 dá 5, menos 10π². Igual a 16, soma dos inversos das quartas potências dos naturais. Isso aqui dá 8π² sobre 45. Esse 16 eu passo para o lado de cá, fica 1 sobre 16. Soma de 1 sobre n à quarta com n de 1 a infinito. E tudo isso termina com a seguinte série numérica, que a gente nunca tinha visto, e que é uma série não óbvia, que a soma para n de 1 a infinito do inverso das quartas potências, 1 sobre n à quarta, é igual a π², o 8 cancela com o 16, sobre 90. Essa é uma fórmula que vocês acham em muitos livros, muitas listas de exercício. Claro que se alguém te fala, prove que, e dá essa igualdade, qual que é o caminho para você sair desta pergunta e chegar numa resposta? Como é que você faria se alguém te perguntasse, prove que a soma dos inversos das quartas potências dá π² sobre 90? Suponha que eu te dei isso como pergunta inicial. Como é que você faz o caminho de volta? Você tem que fazer o seguinte. Primeiro, vamos ver se dá para fazer com identidade de Parseval. Se for para fazer com identidade de Parseval, isso aqui tem que ser soma de ANs ou BNs. Que tem que estar ao quadrado. Então, primeira sugestão, primeira tentativa. Será que você conhece alguma série de Fourier que tem nos ANs ou nos BNs 1 sobre n quadrado? Que tenha isso como parte dos seus coeficientes? Não adianta pegar uma série de Fourier que não tenha isso logo de saída. Então, você procura uma série de Fourier que tenha isso nos seus coeficientes. E aí você começa a olhar as séries de Fourier que você conhece, quais as funções cujas séries de Fourier têm o n ao quadrado, para que isso venha de uma identidade de Parseval. Bom, essa era uma coisa que faltava eu falar para vocês de séries de Fourier. E tem um outro resultado, que é um resultado importante, que nós vamos explorar muito pouco, mas que também é muito importante, que é o seguinte. Deixa eu dar uma ideia intuitiva e depois eu formulo o enunciado do teorema.
Eu vou dar uma ideia intuitiva usando ideias de álgebra linear. Seguinte jeito. Imagina que você tem o mundo das funções. E eu vou representar uma função como se fosse um vetor num espaço vetorial. Pensa que isso aqui é uma função. Eu vou olhar para um subespaço vetorial do mundo das funções, gerado um subespaço que tenha como base. Vamos pegar um conjunto finito de senos e cossenos. Imagine que eu pegue como base o seguinte: cosseno x, seno x. Cosseno de 2x, seno de 2x. Cosseno de 3x, seno de 3x. Pronto, parei aqui no 3x. Quantos elementos tem nessa base? 6. Qual seria a dimensão do espaço vetorial gerado por essa base? Um espaço que poderia ter dimensão até 6. Essas funções são, de fato, Li. Na verdade, elas são até perpendiculares uma com a outra, o produto escalar entre elas é 0. Então, elas geram um espaço de dimensão 6. Imagine que esse espaço de dimensão 6 está no meu mundo, em algum lugar. Então, eu tenho uma F e um subespaço de funções de dimensão 6. A F não necessariamente está nesse subespaço. Se a minha F for polinômio, x², ela não está no espaço das funções trigonométricas, porque ela é polinômio, ela não é trigonométrica. Qual é a função no espaço das trigonométricas que melhor representa essa função x²? É a projeção da função sobre o espaço vetorial que nós estamos olhando. Projeção ortogonal. Isso é uma ideia que está lá embutida na álgebra linear. Você tem um subespaço, tem um vetor que está fora, o vetor mais perto dele no subespaço é a projeção ortogonal. O espaço é o espaço das combinações lineares desses senos e cossenos. Quem será a projeção ortogonal da F sobre esse espaço? Vai ter que ser uma combinação linear dos vetores da base. Mas com quais coeficientes que será a projeção ortogonal? Os coeficientes da série de Fourier. Se você pegar entre todas as combinações lineares desses senos e cossenos, entre todas, com qualquer tipo de coeficiente, aquela cujos coeficientes é a série de Fourier, são os coeficientes da série de Fourier, dá a melhor aproximação para F. Ainda estou tudo falando de forma muito intuitiva. Vamos chamar essas coisas de polinômios trigonométricos? Parece uma soma de polinômio, mas não é polinômio, né? São funções trigonométricas. O melhor polinômio trigonométrico para aproximar uma função dada é aquele cujos coeficientes são os da série de Fourier, os dados pela fórmula de Fourier. Qualquer outra combinação linear dos senos e dos cossenos aproxima pior a função. Aproxima melhor o pior em que sentido? Da integral, que a integral está mais perto, que é a medida de proximidade de funções muito adequada, se a diferença entre as integrais é pequena. Então eu vou enunciar isso de uma forma rigorosa, e a ideia intuitiva é aquela: a série de Fourier é que bem aproxima a função em média quadrática ou pelo critério da integral. Então eu vou enunciar isso assim. F é a função de menos π a π em R. E eu vou definir dois polinômios de ordem K. Eu vou definir um polinômio SK de x, FK de x, F de Fourier, polinômio de Fourier de ordem K. Quem é o polinômio de Fourier de ordem K? É A0 sobre 2, mais a soma para n de 1 até k. Agora não é série, turma, soma finita. Até k, do AN cosseno de nx mais BN seno de nx. Então, é o começo da série de Fourier.
com aqueles ANs e aqueles BNs que nós estamos calculando ao longo dos exercícios. Quer dizer, o AN é 1 sobre π integral de menos π a π da função cosseno de nx, e os BNs, 1 sobre π integral de menos π a π da f seno. Então, esse é o polinômio de Fourier até a ordem n, em que os coeficientes são esses. Pega um outro polinômio de Fourier qualquer, um outro polinômio trigonométrico, desculpe, que não seja o de Fourier. Seja agora pk de x, uma soma assim, um C0 mais uma somatória com n de 1 a k de Cn cosseno de nx mais dn seno de nx com Cn e dn pertencentes a R, coeficientes quaisquer, não os de Fourier, qualquer outro coeficiente que você invente. Então, naquele fk, o a e o b são os dados pela fórmula de Fourier. Nesse outro, são números quaisquer, qualquer outra possibilidade que você considere. Vale o seguinte: se você pegar a integral de menos π a π do módulo da tua função menos o polinômio de Fourier ao quadrado, pega a integral em módulo que importa, mas a gente normalmente pega isso ao quadrado, é menor ou igual do que a integral de menos π a π do módulo da f menos esse outro polinômio com coeficientes não tão controlados pelo Fourier. Essa história de pegar a integral do módulo ao quadrado é uma medida do quanto que a função se afasta do polinômio, quão longe elas estão. Quanto mais longe a função estiver do polinômio, maior vai ser essa integral. Quanto mais ajustado o polinômio tiver na função, menor vai ser essa integral. E fixada a ordem k, não estou falando em série, estou falando em somas finitas agora, fixada, que eu vou até uma ordem k, aquele exemplo intuitivo que eu dei ali, eu fui até a ordem 3. Se você fizer combinações com os cossenos e senos, usando o polinômio de Fourier ou não, esse é o que dá a melhor aproximação. O Fourier é o que melhor aproxima a função f. E essa, no fundo, é a ideia intuitiva do que é polinômio o que é série de Fourier. Essa era uma outra maneira de ter apresentado para vocês a ideia de polinômio de Fourier. Os coeficientes de Fourier são os que melhor fazem essa igualdade aqui. Com isso, a gente fecha o estudo de séries de Fourier.